Agora um bônus especial para todos vocês. Você conhece a matriz RACI? Eu falei na aula passada sobre a importância de nós organizarmos o processo de recrutamento e seleção. E aqui esse bônus especial é para que você possa organizar esse processo utilizando a matriz RACI. O que nós temos na matriz RACI? Na matriz RACI é importante nós definirmos em cada etapa do processo quais são os responsáveis por cada tarefa que nós temos no processo de recrutamento e seleção. Ou seja, se você é um profissional de RH dentro de uma empresa ou um prestador de serviço, você compreende que no teu processo de recrutamento e seleção nós teremos várias tarefas relacionadas a esse processo. Exemplo, quem faz a arte, quem faz o primeiro contato, quem entrevista, quem organiza a sala para uma dinâmica, seja sala física ou sala virtual, quem vai entrevistar o candidato, vai ser líder, vai ser gerente, vai ser equipe. Ou seja, para que isso não se perca dentro desse fluxo maior de atividades, quando nós temos a matriz RACI, na primeira etapa de responsável, nós determinamos quem são os responsáveis específicos para cada uma das tarefas que nós temos dentro desse fluxo maior do processo de recrutamento e seleção. Após definirmos o responsável ou os responsáveis, nós temos a etapa de aprovação. Quem tem a autoridade para aprovar a tarefa ou a etapa? Com quem que a gente tem que, às vezes, que voltar no processo seletivo para validar ou para aprovar o candidato para um próximo nível ou encaminhar para, talvez, responder um teste psicológico, um diagnóstico também de comportamento. Por quê? Olha só, gente, é um detalhe tão pequeno que se a gente não para fazer aquele processo de planejamento, nós comprometemos a experiência do cliente, nós comprometemos, às vezes, a nossa avaliação em relação à habilidade ou competência desse candidato, porque alguém não aprovou, alguém não autorizou, ou a gente tem jogos de poder dentro das empresas, a gente nunca pode esquecer disso. Ou, às vezes, uma pessoa vai falar, mas ninguém me consultou, eu não sei isso, ninguém me falou. Ou seja, quando a gente trabalha com a matriz RACI, nesse grau de profundidade de alinhamento de tarefas e processos, a gente evita qualquer questão dissaborosa. Não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora. Dissaborosa em relação ao quê? Ao processo de seletivo e a experiência que esse candidato ele vai ter conosco. Cumprindo a parte do aprovador, nós vamos para a parte de consultado. O que significa isso? Quem deve ser consultado para participar da tarefa? Por quê? Olha o detalhe, e esse é o foco sempre do pensamento sistêmico complexo. Às vezes eu no departamento eu vou chamar a Maria. A Maria, ela é líder do departamento. Maria, vamos lá participar do processo seletivo comigo, do candidato fulano. A entrevista vai ser sexta-feira às 4 da tarde. A Maria, na boa intenção dela, fala para mim, Grow, beleza, eu vou, pode contar comigo. Aí chega sexta-feira, 4 da tarde, eu estou lá e falo, mas cadê a Maria? Maria não chegou? De repente, né, o meu Slack, a minha ferramenta interna de comunicação, meu chat ou meu WhatsApp, aparece a mensagem da Maria. Grow, eu não vou poder participar porque fulano de tal, gerente, disse que você não pediu autorização e eu tenho uma outra reunião importante ou eu tenho um relatório importante para entregar. E aí como que fica a participação que é importante de um profissional nessa entrevista para ajudar ou para contribuir com outro olhar que talvez eu, enquanto recrutador, recrutadora, não estou tendo ou não vou ter, porque a gente precisa lembrar, nós somos um facilitador do processo de atração e seleção de candidato. Quando estamos recrutando vagas técnicas, vagas muito específicas, precisamos sempre ter o acompanhamento e o olhar de profissionais que tenham o conhecimento técnico daquela vaga que nós estamos recrutando. Então, se porventura aqui eu não alinhei quem que é o consultor, né, que eu tenho, o consultor quando eu falo quem é o líder, quem é a pessoa que me aprova, que vai falar que pode ou não pode, eu comprometo esse processo, ok? E aí a gente vai para a última etapa da matriz RACI, que é o quê? Informado. Quem deve ser informado a respeito do status das tarefas? E aí aqui a gente tem que ter muita atenção, que eu falo sempre que é o alinhamento e a comunicação com os stakeholders. Ou seja, quem são os interessados nesse processo seletivo que deve ser comunicado? Não é somente quem abriu a vaga contigo. Muitas vezes, quem abriu a vaga contigo, ele é o canal de contato e comunicação, mas os interessados pode ser outras lideranças, outros colegas de trabalho, ok? E a gente às vezes precisa comunicar aos colegas de trabalho
Por quê? Porque pode ser que eles estejam já pensando outras coisas e isso impactando na cultura, no clima, com conversas ou com falas que não são verdadeiras. Ou pode ser, às vezes, um fornecedor que precisa lá de uma pessoa de compras e não está tendo esse profissional lá, então não sabe como vende para a empresa. Ou seja, olha o quanto é necessário nós termos uma mentalidade sistêmica complexa para compreender o entorno da organização, para que nós possamos fazer as comunicações que são necessárias. Isso traz o quê? Transparência para o teu processo seletivo e isenta você, caso tenha algum erro, alguma falha de comunicação, em demonstrar a sua idoneidade, a sua ética, a sua responsabilidade e compromisso na execução correta desse processo seletivo. Então a matriz RACI vai auxiliar muito você nesse movimento. Esse material consta aqui no nosso curso, então faça muito bom uso, grande proveito dessa matriz no seu dia a dia, no seu processo seletivo.